Os 8 sinais que indicam que você não é adequado para este circo. Você está sentado num café lotado. Ao seu redor, uma orquestra de risadas forçadas, tapinhas nas costas, conversas sobre como um novo SUV do seu colega é incrível. Você encara seu café como se ele contivesse as respostas do universo. Você não se sente triste, não. Você se sente sozinho. Mas não aquele tipo de solidão comovente que vemos nos filmes. É algo mais alienante. É como se você estivesse observando os humanos através de um vidro grosso. Você se pergunta se nasceu no planeta errado, como em filmes de alienígenas, só que de baixo orçamento. Alerta de spoiler. Você não é um alienígena, você é apenas um daqueles que Carl Jung chamou de diferenciados. E não, isso não é um elogio sobre quão especial você é. É mais um diagnóstico com graves efeitos colaterais. Vamos ser claros, a maioria das pessoas vive no piloto automático. Elas pensam de acordo com os pensamentos que foram instalados nelas como uma atualização de software. Acreditam nas coisas em que todos os outros acreditam, porque é conveniente, porque é seguro, porque é assim que o mundo funciona. Jung as chamava de tribo. Você, por outro lado, é o esquisito que de vez em quando levanta a mão e diz: "Por favor, temos certeza de que isso faz sentido?" E todos olham para você como se você acabasse de xingar na igreja. O problema não é que você seja antissocial, deprimido ou um daqueles caras que lê Nietzsche demais. O problema é que seu cérebro está funcionando em alta definição enquanto todos os outros ainda estão assistindo TV de tubo. E isso é ruim, porque significa que você sempre verá coisas que os outros não veem. Você ouvirá coisas que os outros não ouvem e passará a vida se perguntando se o problema é você ou se todos os outros estão dormindo no ponto. Se você já se sentiu como se estivesse observando os seres humanos através de um vidro, como agora, então saberei que não sou o único que vê esse circo pelo que ele realmente é. Aqui estão os 8 sinais. Se você se reconhecer em pelo menos 5 deles, parabéns! Você ganhou uma passagem só de ida para uma vida complicada, mas incrivelmente interessante. Primeiro sinal, você vê padrões por toda parte, como se estivesse usando óculos de raio-x. Você está jantando com amigos. Um deles está falando sobre como o chefe dele é incrível, super prestativo, sempre sorrindo. Você acena educadamente com a cabeça, mas por dentro, um alarme vermelho está piscando. Você percebeu 3 coisas: o tom de voz excessivamente controlado dele, a maneira como ele evita contato visual ao discutir certos assuntos e aquela risada nervosa toda vez que ele menciona o fim de semana. É óbvio para você, aquele chefe é um narcisista manipulador e seu amigo está em completa negação. Mas é claro que você não pode dizer isso, porque se disser, eles vão olhar para você como se você fosse paranoico. Agora, este é o seu maldito superpoder. Você vê padrões, as conexões invisíveis, as estruturas ocultas. Enquanto os outros olham para a superfície, você vê todo o sistema operacional. E não é que você faça isso de propósito, é automático, como respirar. Só que respirar não faz você parecer um esquisito que vê coisas que não existem. Jung disse que isso se chama percepção superior. O que basicamente significa que seu cérebro decidiu trabalhar horas extras de graça. Você entende como os sistemas sociais funcionam, como as instituições mantêm as pessoas adormecidas, como as narrativas coletivas servem apenas para manter todos na linha. E quando você tenta compartilhar isso com alguém, a resposta é um simpático: "Que diabos você andou fumando?" Porque a verdade é inconveniente e as pessoas preferem mentiras convenientes, sempre. Você se torna o que Jung chamou de espelho incômodo, aquele que reflete coisas que as pessoas preferem não ver, como quando no Natal você aponta que talvez comprar 27 presentes inúteis produzidos por crianças exploradas não seja exatamente a essência da mensagem cristã. Pronto,
Silêncio constrangedor. Mudança de assunto e lá está você, mais uma vez, se perguntando por que diabos abriu a boca. Segundo sinal, a solidão recarrega suas energias. Digite a tomada USB. Vamos voltar ao bar lotado de antes. Depois de 2 horas conversando sobre hipotecas, dietas detox e novas séries da Netflix, você sai com a energia de um trapo velho. Chega em casa, fecha a porta, silêncio. E de repente você se sente renascido, como se alguém tivesse apertado o botão de reset. A maioria das pessoas pensa que você é antissocial, ou deprimido, ou que está faltando alguma coisa em você. Mas a verdade é mais simples. Você não nasceu para interações superficiais. Jung fez uma distinção importante. Existe a introversão social, como aquelas pessoas tímidas que têm medo das pessoas, e existe a introversão psicológica, que é uma história completamente diferente. Você precisa processar a realidade internamente antes de lidar com ela externamente. É como se o seu cérebro fosse um computador poderoso que precisa executar programas complexos e, para isso, ele precisa de sua própria largura de banda. Na solidão, você não se sente sozinho, você se sente completo. Você pode pensar seus pensamentos sem a interferência do ruído mental alheio. Você pode se sentir você mesmo sem ter que representar o papel de bom moço socialmente aceitável. E, acima de tudo, você pode se conectar com aquela parte de você que Jung chamou de função transcendente, que, em termos simples, significa a parte de você que sabe quem você realmente é, por baixo de todas as máscaras que você usa para sobreviver na sociedade. Mas, é claro, ninguém entende isso. Então, você passa a vida ouvindo. Você precisa sair mais. Você precisa socializar. Você precisa ter uma vida. Como se a vida real fosse aquela vivida em meio ao ruído, e não aquela vivida construindo algo autêntico dentro de si. Jung disse que, sem solidão, você experimenta o que ele chamou de contaminação psíquica. Essencialmente, você absorve todo o lixo emocional e mental dos outros até não saber mais o que é seu e o que é deles. A solidão não é um luxo para você. É higiene mental. É sobrevivência. Terceiro sinal. A autoridade lidar com os instintivos. Você já teve aquela sensação ruim ao conhecer um chefe, um professor, um político? Aquela sensação que diz, esse cara não sabe de nada, mas finge que sabe tudo. Bem, isso não é rebeldia adolescente. É o que Jung chamou de arquétipo do governante sábio. Basicamente, existe um parâmetro inato dentro de você que reconhece quando o poder é legítimo e quando é apenas uma fachada. Você não tem problemas com a verdadeira autoridade, aquela baseada em competência, sabedoria e serviço aos outros. O problema é que 90% das figuras de autoridade que você encontra não tem nenhuma dessas qualidades. Elas só têm o título, e seu sistema interno de detecção de mentiras entra em colapso. É por isso que você sempre foi o problemático na escola, aquele que faz perguntas incômodas, aquele que não aceita explicações como "por que eu disse?". Seu cérebro simplesmente se recusa a se submeter a um poder que não tem credenciais morais para se justificar, e isso lhe causou muitos problemas na vida, porque a sociedade é construída sobre hierarquias, e se você não consegue se ajoelhar diante daqueles que não merecem respeito, automaticamente você se torna um problema. Mas Jung disse algo importante. A luta do indivíduo sempre foi evitar ser esmagado pela tribo. E parte dessa luta é reconhecer quando aqueles que estão no comando não deveriam estar no comando de nada. Quando você se encontra em conflito com a autoridade, não é porque você é rebelde, é porque o seu sistema de justiça interno está gritando que algo está errado e você não consegue desligá-lo, mesmo que quisesse. Quarto sinal. O sucesso convencional parece papelão. Vamos pegar o Marco como exemplo. O Marco fez tudo certo. Uma graduação, um mestrado, um emprego em uma multinacional, um salário de 5 dígitos, um carro da empresa e um apartamento no centro da cidade. O Marco é o filho que todo pai desejaria. Mas por dentro, o Marco se sente morto. Talvez você seja um Marco, ou conheça o Marco. Porque essa é a história de quase todo mundo com a mesma mentalidade que a sua. Você conquistou coisas que parecem incríveis para os outros. Você tem reconhecimento social, você tem validação externa. E dentro de você existe um vazio tão grande quanto uma catedral. Não é depressão, não é ingratidão, é o seu sistema psíquico dizendo: cara, tudo isso é muito bonito, mas não tem nada a ver com quem você realmente é.
Jung falava sobre o que chamava de impulso em direção à plenitude. Essencialmente, você não foi feito para perseguir objetivos externos. Você foi feito para se tornar quem você realmente é. E o problema é que quem você realmente é não tem nada a ver com promoções, bônus e símbolos de status. Os outros não entendem. Sua família celebra sua ascensão na carreira enquanto você se sente cada vez mais perto da morte. Seus amigos invejam suas conquistas enquanto você se olha no espelho e não se reconhece. Jung chamou isso de preço da adaptação. Quando você tem sucesso em sistemas nos quais não acredita, você se distancia cada vez mais da sua essência. E quanto mais sucesso você tem, mais alienado você se sente. A verdade é que você é motivado por significado, não por sucesso. Você prefere ser autêntico e enfrentar dificuldades financeiras do que ser rico e espiritualmente vazio. E isso não é idealismo ingênuo, é necessidade psicológica. Dentro de você existe o que Jung chamou de sistema de detecção de significado, um GPS interno, que lhe diz quando você está indo na direção certa e quando está apenas representando um papel escrito por outra pessoa. É por isso que quanto mais sucesso convencional você alcança, mais perdido se sente. Porque você está subindo a escada encostado na parede errada e o seu sistema interno sabe disso e grita isso para você todo santo dia. Quinto sinal: você absorve as emoções dos outros como uma esponja defeituosa. Você entra numa sala, ainda não falou com ninguém, mas já sabe. Atenção! 2 pessoas discutiram antes de eu chegar, alguém está ansioso com alguma coisa, a outra pessoa está mentindo sobre alguma coisa. Como você sabe? Você não sabe. Você sente no seu corpo, no estômago, na garganta. Jung chamou isso de participação mística. Traduzindo, as fronteiras entre você e os outros são porosas, como uma peneira. A maioria das pessoas tem barreiras naturais que as protegem do sobrefluimento emocional. Você não. Você é o que Jung chamou de indivíduo com fronteiras psíquicas permeáveis. Tradução, você absorve tudo. A ansiedade da outra pessoa, a raiva do colega, a tristeza da sua mãe, mesmo que você não queira, mesmo que isso te destrua. É por isso que os shoppings te destroem. Não é que você não goste de pessoas, é que estar numa multidão significa processar as emoções de 500 pessoas ao mesmo tempo. É como se o seu cérebro tivesse que administrar 500 canais de televisão simultaneamente. O resultado, você chega em casa exausto, como se tivesse trabalhado no turno da noite em uma mina. E as pessoas não entendem. Elas dizem, qual é? Foi só um passeio no shopping. Sim, para você foi só um passeio no shopping. Para mim foi uma experiência de absorção emocional em massa que me consumiu 3 dias de energia vital. Mas você não pode dizer isso, porque soa como coisa de psicopata, mesmo que seja exatamente isso que aconteça. E Jung disse que essa sensibilidade é uma forma avançada de percepção psicológica. Você lê as pessoas como outros leem livros. Você entende o que elas sentem, mesmo quando mentem. Você sente a dor que eles escondem por trás dos sorrisos. E isso é uma dádiva, mas também é uma maldição, porque significa que você nunca consegue desligar o receptor. Você está sempre em modo de recepção, sempre conectado, sempre sobrecarregado. A única maneira de sobreviver é aprender o que Jung chamou de diferenciação psicológica, o que essencialmente significa aprender a distinguir entre suas próprias emoções e aquelas que você absorveu dos outros sem perceber. Fácil de dizer, difícil de fazer. Sexto sinal: você fala em metáforas como um profeta do Antigo Testamento. Pessoas comuns veem uma árvore. Você vê um símbolo de crescimento, de enraizamento, da conexão entre o céu e a terra, dos ciclos de morte e renascimento. Pessoas comuns veem um acidente de carro. Você vê uma metáfora para o caos que surge quando o controle entra em colapso. Jung disse que você pensa no que ele chamou de linguagem simbólica. Enquanto todos os outros processam o mundo de forma literal e concreta, você vê tudo como metáfora, símbolo, arquétipo. E não é que você faça isso de propósito, é que seu cérebro acessa naturalmente o que Jung chamou de inconsciente coletivo,
esse banco de dados universal de imagens, histórias e padrões que se encontra abaixo da superfície da consciência humana. É por isso que você ama mitos, contos de fadas, histórias antigas, porque você instintivamente entende que eles não são apenas histórias, são mapas, instruções codificadas de como funciona a psique humana. Você vê a jornada do herói em todos os lugares, na sua vida, na vida dos outros, nos filmes, na política, em todo lugar. Jung chamou isso de percepção arquetípica. A capacidade de enxergar além dos eventos superficiais e chegar às forças psicológicas profundas que os governam. Os outros olham para você de forma estranha quando você fala assim, porque eles só veem a superfície. Você vê a estrutura, eles veem a onda, você vê o oceano. E tentar explicar isso para eles é como tentar descrever a cor vermelha para um cego. Impossível, frustrante, solitário. 7º sinal. Suas crises foram portais para outras dimensões. A maioria das pessoas passa por momentos difíceis e emerge da mesma forma que entrou, só que mais cansada. Você, por outro lado, passou pelo que Jung chamou de encontro com o inconsciente. Crises que te destruíram, depressão, ansiedade, colapsos existenciais, perdas devastadoras, momentos em que você chegou ao fundo do poço e descobriu que havia ainda mais pedra embaixo. Mas em vez de ser destruído, você foi transformado. Jung disse que a iluminação não vem imaginando figuras de luz, ela vem tornando a escuridão consciente. E você fez exatamente isso. Você desceu ao inferno da sua psique. Você enfrentou demônios que a maioria das pessoas passa a vida evitando. E você voltou uma pessoa diferente. Essas crises não foram aleatórias. Jung chamou de iniciações, aceleradoras da consciência. Experiências que forçam um rápido desenvolvimento psicológico que jamais aconteceria na vida comum. O problema é que enquanto você as vivenciava, elas simplesmente pareciam horríveis. Ninguém lhe disse, ei, esta é uma oportunidade de transformação. Não, você apenas sofria como um cão. Mas agora, olhando para trás, você entende. Aquela depressão o obrigou a encarar as mentiras que contava a si mesmo. Aquela ansiedade lhe mostrou onde você estava se traindo. Aquela perda lhe ensinou o que realmente importa. Jung chamou esse processo de individuação, a jornada rumo à plenitude psicológica. E essa jornada exige a integração da luz e da sombra. Você não pode escolher, é tudo ou nada. 8º sinal. Você não consegue evitar acordar os outros, mesmo que isso doa. Chegamos ao último sinal, o mais pesado. Mesmo se sentindo um alienígena neste mundo, você sente um chamado irresistível para ajudar os outros a enxergarem além de suas prisões mentais. Jung disse que pessoas diferenciadas naturalmente se tornam agentes de individuação. Na prática, você se torna um catalisador, alguém que acelera o desenvolvimento psicológico dos outros simplesmente com a sua presença. Não é uma escolha de carreira, é uma compulsão psicológica. Você não consegue evitar. Você faz perguntas incômodas, compartilha insights, desafia as pessoas a pensarem mais profundamente e, muitas vezes, isso te torna impopular, porque a verdade dói e as pessoas preferem mentiras convenientes. Talvez você tenha se tornado professor, terapeuta, artista, escritor, coach, não porque escolheu esses papéis, mas porque esses papéis o escolheram. Jung disse que uma vez iniciado o processo de individuação, você naturalmente deseja ajudar os outros a fazerem o mesmo. Você se torna o que ele chamou de ponte entre os mundos. Alguém que consegue manter um pé na consciência coletiva e outro na consciência individual. E essa posição é desconfortável porque significa que você precisa traduzir constantemente, pegar insights complexos e torná-los acessíveis, falar a língua da tribo, mantendo sua perspectiva autêntica. Jung chamou isso de função transcendente, a capacidade de manter os opostos unidos sem perder nenhum deles, fazer parte da sociedade, mas estar psicologicamente separado dela.
ela. Usar máscaras sociais quando necessário, sem se identificar com elas. É uma dança delicada. E você frequentemente se pega questionando quem você realmente é por trás de todas as performances. Mas essa é a sua função evolutiva. Você é um explorador da consciência. Você explora territórios psicológicos que a humanidade terá que habitar mais cedo ou mais tarde. Enquanto as massas mantêm a estabilidade através da conformidade, você expande os limites do possível. E isso é o seu dom e o seu fardo. A verdade que ninguém te conta. Então está você aqui. Você reconheceu esses 8 sinões. Talvez todos eles, talvez apenas alguns. E agora você está se perguntando, certo, o que eu faço agora? Jung tinha uma resposta clara. Não tente eliminar suas diferenças. Não se force a se encaixar. Não pretenda ser normal. Porque a normalidade não existe. Ela só existe adormecida. E você está acordado. O que é um saco, com certeza, mas também é a única coisa que vale a pena ser. Sua missão não é se encaixar no mundo como ele é ajudar a torná-lo o que ele poderia ser. E para fazer isso, você precisa primeiro aceitar plenamente quem você é. Com todas as suas peculiaridades, com toda a sua solidão, com toda a sua complexidade. Jung disse que a tarefa mais assustadora é aceitar-se completamente. A maioria das pessoas nunca faz isso. Elas preferem versões idealizadas de si mesmas, mas você não tem esse luxo, porque você já viu demais, ouviu demais, entendeu demais. Você não pode voltar atrás, só pode seguir em frente. E sim, será desconfortável. Você será incompreendido ou incompreendida. Você ficará sozinho com mais frequência do que gostaria. Os relacionamentos serão complicados, porque poucas pessoas conseguem te entender na profundidade com que você opera naturalmente. Mas eis a verdade. Sua singularidade não é uma falha, é a evolução em ação. Você é a prova viva de que a humanidade pode se desenvolver além das suas limitações atuais. A solidão que você sente não é apenas isolamento pessoal. É o que Jung chamou de tensão evolutiva. Você está abrindo espaço para possibilidades que ainda não existem na consciência coletiva. E essa tensão é desconfortável, sim, mas é necessária, porque sem pessoas como você, a humanidade permaneceria estagnada para sempre. Você é a vanguarda do crescimento, a linha de frente, o primeiro explorador em território desconhecido. E sim, é frio, e sim, é assustador, mas alguém tem que ir primeiro. E esse alguém é você. Então pare de tentar ser algo que você não é. Pare de se desculpar por enxergar coisas que os outros não enxergam. Pare de se sentir errado, porque o mundo não te entende. O mundo não foi feito para te entender. Ele foi feito para ser transformado por você. Essa é a sua função. Não é em se mudar e não é aquele bambam de autovídeo. Você está explorando territórios novos. E a palavra aqui é autoexploração. Não é fácil, não é confortável, mas é a única coisa que faz sentido, porque, no fim das contas, como disse Jung, o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E para você, se tornar quem você realmente é, não é apenas realização pessoal, é serviço evolutivo, é a sua contribuição para o quebra-cabeça da consciência humana. Então vá em frente, continue percebendo padrões, continue buscando a solidão quando precisar, continue resistindo à autoridade ilegítima, continue rejeitando o sucesso vazio, continue absorvendo, pensando em símbolos, se transformando pelas crises e despertando os outros, porque este mundo precisa desesperadamente de pessoas como você, mesmo que ainda não saiba disso. Se você chegou até aqui e concordou com a cabeça pelo menos 3 vezes, deixe um like. Não para mim, para você. Esse like é uma forma de dizer, sim, é isso que eu sou e não tenho mais vergonha de ser diferente. Se quiser continuar essa jornada pela psique humana, inscreva-se. Aqui não criamos conteúdo descartável. Aqui construímos um mapa para aqueles que se sentem perdidos em um mundo sem sentido. Espero que você aceite sua singularidade. Pare de lutar contra quem você é. A única coisa que resta é quem você realmente era. Até o próximo vídeo. Você não está errado, você apenas acordou em um mundo de sonâmbulos.